Existe uma mentira que você aprendeu na escola e que provavelmente nunca questionou. Uma afirmação tão repetida em documentários, livros e até mesmo por professores de física que se tornou verdade absoluta na mente de bilhões de pessoas. E essa mentira é esta: o universo é infinito. Ele se estende para sempre, sem fim, sem borda, sem limite. Apenas espaço, galáxias e estrelas continuando eternamente em todas as direções. Mas e se eu te dissesse que isso está completamente errado? Que as evidências mais recentes da astrofísica moderna apontam para algo radicalmente diferente? Que o universo tem um tamanho definido, uma fronteira real, um lugar onde o próprio espaço termina e além do qual absolutamente nada existe? Enquanto a maioria das pessoas aceita a ideia do universo infinito sem pensar duas vezes, os cosmólogos que realmente estudam a estrutura do cosmos através dos dados mais precisos já disponíveis chegaram a uma conclusão perturbadora e fascinante. O universo não é infinito. Ele é vasto além da compreensão humana, imensamente maior do que qualquer coisa que possamos observar diretamente, mas ainda assim finito. E isso muda absolutamente tudo sobre como devemos entender nossa existência, nosso lugar na realidade e até mesmo o significado de estarmos vivos. Mas existe algo ainda mais intrigante nessa história, algo que poucos cientistas discutem abertamente porque as implicações são profundas demais. E você vai descobrir o que é isso nos próximos minutos. Para entender por que fomos enganados sobre essa questão fundamental, precisamos primeiro compreender de onde veio essa ideia do universo infinito. Nos anos 60 e 70 do século XX, quando a cosmologia moderna estava se estabelecendo como ciência de precisão, os físicos faziam uma pergunta crucial sobre a geometria do espaço. O universo é fechado como a superfície de uma esfera, onde se você viajar tempo suficiente em linha reta, eventualmente volta ao ponto de partida? Ou é aberto como uma cela, curvando-se para sempre em direções opostas? Ou é plano, como uma folha de papel infinita se estendendo em todas as direções? As equações da relatividade geral de Einstein permitiam essas três possibilidades, e determinar qual delas descrevia nosso universo tornou-se uma das maiores missões da astronomia observacional. Quando os satélites começaram a medir a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, aquela luz antiga liberada, quando o universo tinha apenas 380 mil anos de idade, os dados mostraram algo surpreendente. O espaço é extremamente plano. Tão plano que dentro das margens de erro dos melhores instrumentos, a curvatura é indistinguível de zero, e na física tradicional, espaço plano significa espaço que se estende infinitamente. Foi aí que nasceu a narrativa popular. Cientistas anunciaram que o universo provavelmente é infinito. Jornalistas repetiram essa conclusão. Professores a ensinaram para gerações de estudantes, e ela se consolidou como fato estabelecido. Mas havia um problema sutil nesse raciocínio, uma distinção técnica que se perdeu na tradução do conhecimento científico para o público geral. E é exatamente essa distinção que revela a verdade sobre o fim do universo. O que os cientistas realmente mediram foi apenas a região observável do universo, uma esfera de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro centrada em nós. Tudo o que sabemos, com certeza, vem dessa região limitada, porque é de lá que a luz teve tempo de chegar até nós desde o Big Bang. Mas o universo total, a extensão completa do espaço criado naquele evento primordial, há 13,8 bilhões de anos, é muito, muito maior que a parte observável. E aqui está o detalhe crucial que muda tudo. Espaço plano pode ser finito se tiver uma topologia específica, uma forma de se conectar consigo mesmo sem requerer curvatura. Pense em um cilindro. A superfície de um cilindro é geometricamente plana. Paralelas permanecem paralelas. Ângulos de triângulo somam 180 graus. Mas o cilindro é finito em uma direção porque se enrola sobre si mesmo. O universo poderia funcionar de forma similar em 3 dimensões, sendo plano mas fechado, finito mas sem bordas aparentes dentro da região que conseguimos observar. E existe uma teoria cosmológica extremamente bem fundamentada
que prevê exatamente isso, uma teoria que revolucionou nossa compreensão do universo inicial e que aponta diretamente para um cosmos finito. Essa teoria é a inflação cósmica, e o que ela revela sobre o verdadeiro tamanho e natureza do universo vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. Mas antes de mergulharmos na inflação e em suas previsões sobre as fronteiras da realidade, precisamos entender algo ainda mais fundamental sobre como o próprio Big Bang funciona, porque é lá, no momento de criação do universo, que a questão de finito versus infinito realmente se decide. Quando o Big Bang aconteceu, o que exatamente foi criado? Essa pergunta parece simples, mas a resposta divide os cosmólogos e toca no cerne de um dos maiores mistérios da física moderna. Se naquele instante inicial surgiu uma quantidade infinita de espaço, então o universo sempre foi infinito desde o primeiro momento e permanece infinito conforme se expande. Mas se o Big Bang criou uma quantidade finita de espaço, ainda que extraordinariamente grande, então vivemos em um universo limitado que simplesmente está ficando maior com o tempo. E aqui está o ponto que quase ninguém menciona quando você assiste a um documentário sobre o cosmos. A maioria dos físicos teóricos que trabalham com cosmologia, quando pressionados em conversas privadas longe das câmeras e dos holofotes, admitem que acreditam na segunda opção. Eles pensam que o universo é finito. Por quê? Porque criar uma infinidade real no momento do Big Bang parece violar princípios fundamentais sobre como a física funciona. Infinito não é apenas um número muito grande, é algo qualitativamente diferente, algo que causa problemas matemáticos profundos quando você tenta aplicá-lo à realidade física. Se o universo é infinito, então uma quantidade infinita de matéria e energia foi criada instantaneamente no tempo zero, o que levanta questões impossíveis sobre conservação de energia e sobre como essa criação poderia acontecer de forma coordenada através de uma extensão infinita de espaço. Já um universo finito, mesmo que colossalmente imenso, envolve uma quantidade finita de energia e matéria, o que é conceitualmente muito mais tratável e não requer coordenar condições iniciais através do infinito. Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que colaboram com observatórios internacionais no estudo da estrutura do cosmos, frequentemente trabalham com modelos que assumem finitude precisamente por essa razão. Quando Carlos, um astrofísico brasileiro que passou anos analisando dados de telescópios no Chile, me explicou isso, ele usou uma analogia poderosa. Imagine que você está tentando encher um balde com água. Se o balde tem fundo, por maior que seja, eventualmente você pode enchê-lo. Mas se o balde é infinitamente profundo, a própria ideia de enchê-lo não faz sentido. O Big Bang é como encher o universo com energia. Se o universo é finito, podemos falar sobre quanta energia total existe. Se é infinito, a pergunta se torna sem significado, e isso cria paradoxos que fazem os físicos perderem o sono. Mas a evidência mais forte para um universo finito não vem apenas de argumentos teóricos sobre o que faz sentido ou não. Vem de uma das teorias mais bem testadas e confirmadas da cosmologia moderna, algo que explica características fundamentais do universo que de outra forma seriam mistérios inexplicáveis. Estou falando da inflação cósmica. E o que você está prestes a descobrir sobre como a inflação funciona e o que ela implica sobre as fronteiras do universo é algo que vai reorganizar completamente sua compreensão da realidade. Mas tem um detalhe que eu ainda não mencionei. Algo que os papers científicos publicados nos últimos 3 anos revelaram, e que complica ainda mais esse quadro de formas que você não vai esperar. A inflação cósmica propõe que nos primeiros momentos após o Big Bang, em uma fração de segundo tão breve que desafia a imaginação humana, o universo passou por uma expansão exponencial absolutamente selvagem. Em menos de 1/trilionésimo de segundo, uma região microscópica menor que um próton cresceu para um tamanho talvez maior que todo o universo observável atual. Isso parece ficção científica, mas a inflação resolve problemas reais que observamos no cosmos. Ela explica por que o espaço é tão plano,
Por que a radiação cósmica de fundo tem a mesma temperatura em todas as direções, mesmo em regiões que nunca deveriam ter estado em contato? E por que não vemos partículas exóticas como monopolos magnéticos que teorias prevêem deveriam ter sido criadas em abundância no Big Bang? O Laboratório Nacional de Astrofísica em Minas Gerais tem pesquisadores trabalhando exatamente nessas questões, estudando as flutuações quânticas que a inflação teria amplificado e que eventualmente se tornaram as sementes das galáxias. O que eles descobriram, junto com colegas de instituições ao redor do mundo, é que a inflação não opera em um espaço infinito. Ela opera em uma região específica, uma bolha de espaço que começa minúscula e se expande exponencialmente, mas que permanece finita durante todo o processo. A bolha cresce de forma extraordinária, podendo se tornar milhões ou bilhões ou até trilhões de vezes maior que o universo observável. Mas ela ainda é uma região definida, um volume delimitado de espaço separado de outras regiões que podem estar inflando de formas diferentes ou que podem nem estar inflando. E aqui está onde a história fica realmente interessante, onde descobrimos algo que muda completamente o jogo. A inflação não acontece apenas uma vez e para. Ela cria o que os físicos chamam de inflação eterna. A inflação eterna é um conceito que faz sua cabeça explodir quando você realmente entende as implicações. Funciona assim. Uma vez que a inflação começa em algum lugar no espaço primordial, ela cria condições para que continue acontecendo em outras regiões. Algumas áreas param de inflar e se tornam universos como o nosso, onde a energia do campo inflacionário se converte em matéria e radiação, onde galáxias podem se formar e onde a física que conhecemos opera. Mas outras regiões continuam inflando, expandindo exponencialmente, e eventualmente geram novas bolhas que também param de inflar e se tornam novos universos. Esse processo nunca termina. Uma vez iniciado, continua eternamente, produzindo um número infinito de universos bolhas separados, cada um finito em si mesmo, mas coletivamente formando algo vasto além de qualquer concepção. Então aqui está a reviravolta que destrói completamente a narrativa popular sobre o universo infinito. Nosso universo, a região que veio do nosso Big Bang específico, é finito. É uma bolha entre incontáveis outras bolhas. E bolhas, por definição, têm fronteiras. Tem um interior onde as coisas acontecem e um exterior onde algo diferente está ocorrendo. No caso do nosso universo, o interior é o espaço tridimensional que contém todas as galáxias, todo o espaço observável e muito mais além do horizonte, e o exterior é provavelmente espaço ainda em inflação ou talvez outras bolhas com suas próprias leis físicas. A confusão surge porque quando as pessoas perguntam se o universo é infinito, frequentemente misturam dois conceitos completamente diferentes: o universo singular, nossa bolha, versus o multiverso, a totalidade de todas as bolhas geradas pela inflação eterna. O multiverso pode ser infinito. Provavelmente é. Mas isso não significa que nosso universo é infinito. Nosso universo é finito, e quando cosmólogos como Beatriz, pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estuda topologia cósmica, falam sobre medições e observações, eles estão se referindo à nossa bolha específica, não à totalidade do multiverso. E esse é o ponto crítico que se perde na comunicação científica para o público. Documentários dizem que o universo é infinito, mas não esclarecem se estão falando do nosso universo ou do multiverso, e as pessoas ficam com a impressão errada de que o espaço que habitamos se estende para sempre, quando, na verdade, ele tem um tamanho definido e uma borda real em algum lugar além do que podemos ver. Agora você pode estar pensando, tudo bem, mas se essa borda está tão distante que nunca podemos observá-la ou alcançá-la, qual é a diferença prática? Por que isso importa? E essa é uma pergunta legítima que nos leva a algo profundo sobre a natureza da ciência e do conhecimento. Importa porque a estrutura real do universo afeta como calculamos probabilidades, como fazemos previsões, como testamos teorias. Importa porque universos finitos e infinitos têm implicações filosóficas radicalmente diferentes sobre unicidade, sobre o significado de nossas vidas, sobre se existem cópias infinitas de você
em outros lugares, tomando todas as decisões possíveis. E importa porque entender a verdade sobre a realidade, mesmo que essa verdade esteja parcialmente além de nossa observação direta, é o que a ciência deve fazer. Não devemos nos contentar com narrativas simplificadas quando temos evidências para algo mais preciso e mais interessante. Se você está fascinado por esse universo que não para de nos surpreender, se cada nova descoberta sobre a estrutura do cosmos faz você questionar tudo o que pensava saber sobre a realidade, então você precisa fazer parte dessa comunidade de pessoas que buscam o conhecimento mais profundo. Se inscreva no canal agora e deixe um comentário contando qual mistério cósmico mais te intriga. Qual pergunta sobre o universo mantém você acordado à noite? Porque vamos explorar essas questões juntos, e o que vem a seguir vai mostrar exatamente como os cientistas estão tentando medir o tamanho real do universo e detectar essas fronteiras cósmicas que, teoricamente, existem além do horizonte observável. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, aquela luz antiga, que vem de todas as direções e que foi emitida quando o universo tinha menos de 400 mil anos, contém pistas sobre a topologia global do espaço. Se o universo se enrola sobre si mesmo, se tem uma estrutura finita, com identificações onde pontos distantes são na verdade o mesmo ponto visto de ângulos diferentes, então deveríamos ver padrões específicos nessa radiação. Deveríamos ver círculos correspondentes, regiões onde as flutuações de temperatura se repetem, porque estamos vendo a mesma estrutura física de duas direções diferentes, com a luz tendo viajado ao redor do universo inteiro para nos alcançar. Equipes de pesquisa ao redor do mundo, incluindo brasileiros trabalhando com dados do satélite Planck e de telescópios terrestres no Chile, têm procurado intensamente por essas assinaturas de topologia finita. O que eles encontraram até agora é intrigante, mas não conclusivo. Não há evidência definitiva de círculos correspondentes ou padrões repetidos que provariam sem dúvida que o universo se enrola sobre si mesmo em escalas que podemos detectar. Mas isso não prova que o universo é infinito. Apenas significa que, se ele é finito, a escala em que se enrola é maior que a região observável, possivelmente muito maior. E dado o que sabemos sobre inflação, sobre quanto o universo primitivo se expandiu, isso faz todo o sentido. A bolha inflacionária que se tornou nosso universo é provavelmente centenas ou milhares, ou mesmo milhões de vezes maior que os 93 bilhões de anos-luz que conseguimos observar. Para ter uma ideia da escala, seria como tentar entender o tamanho da Terra estudando apenas seu quintal. Você pode aprender muito sobre a geometria local, mas a estrutura global permanece invisível. Porém, existe um detalhe observacional fascinante que sugere fortemente que estamos vivendo em um universo finito e tem a ver com algo chamado anomalia de larga escala no espectro de potência da radiação cósmica de fundo. Quando os cientistas analisam as flutuações de temperatura no CMB em diferentes escalas angulares, eles encontram algo inesperado. Nas maiores escalas, cobrindo grandes frações do céu, há menos flutuação do que o esperado. O quadrúpolo e o octúpolo, que representam os modos de variação mais amplos, são mais fracos do que os modelos padrão de um universo infinito preveriam. Isso é exatamente o que você esperaria se o universo fosse finito e não muito maior que a região observável, digamos 100 ou 200 vezes maior, porque flutuações maiores que o próprio universo não podem existir. Vamos aprofundar nessa anomalia, porque ela é uma das pistas mais concretas que temos sobre a finitude do universo, e entender o que ela significa requer que pensemos cuidadosamente sobre como ondas sonoras se propagavam no plasma primordial antes da radiação cósmica de fundo ser liberada. Nos primeiros 400 mil anos após o Big Bang, o universo era tão quente e denso que elétrons e prótons não podiam formar átomos estáveis. Eles existiam como um plasma incandescente, onde fótons estavam constantemente sendo absorvidos e reemitidos, presos em um oceano de partículas carregadas. Nesse plasma, ondas acústicas se propagavam,
ondas de pressão causadas pelas flutuações quânticas iniciais amplificadas pela inflação. Essas ondas acústicas criavam regiões de maior e menor densidade, regiões mais quentes e mais frias. Quando o universo finalmente esfriou o suficiente para que elétrons e prótons se combinassem em átomos neutros de hidrogênio, os fótons foram subitamente liberados. Eles pararam de colidir constantemente com partículas carregadas e começaram a viajar livremente pelo espaço. E é essa luz que vemos hoje como a radiação cósmica de fundo. As flutuações de temperatura nessa radiação refletem diretamente as ondas acústicas que estavam oscilando no plasma no momento da recombinação. Ondas de diferentes comprimentos produziram picos em escalas angulares específicas que podemos medir hoje com extrema precisão. E aqui está o ponto crucial. Se o universo é finito, então os maiores comprimentos de onda possíveis são limitados pelo tamanho do próprio universo. Você não pode ter uma onda mais longa que o container que a contém. Então a observação de que há menos potência em grandes escalas angulares, menos flutuação nos modos quadrupolo e octúpolo, é consistente com um universo finito que corta os comprimentos de onda mais longos. Rafael, um cosmólogo teórico da Universidade de São Paulo, que colabora com o Observatório do Pico dos Dias, tem trabalhado em modelos que tentam encaixar essa anomalia com topologias finitas específicas. Ele me contou que se o universo tem um tamanho total cerca de 100 a 300 vezes maior que a região observável, os modelos matemáticos conseguem reproduzir exatamente o padrão de supressão de potência que observamos. Isso não é prova definitiva, porque a significância estatística é marginal. Estamos olhando para apenas alguns modos independentes no céu completo, mas é uma pista sugestiva que aponta na direção certa. E não é só a anomalia de grande escala. Há outras características sutis nos dados que insinuam finitude. Algumas análises encontraram evidências fracas de assimetrias na radiação cósmica de fundo, onde um hemisfério do céu tem propriedades ligeiramente diferentes do outro. Em um universo verdadeiramente infinito e perfeitamente homogêneo, isso não deveria acontecer. Mas em um universo finito com topologia específica, assimetrias podem surgir naturalmente, dependendo de onde estamos localizados dentro da estrutura global e como essa estrutura se conecta. Novamente, nenhuma dessas observações é conclusiva por si só, mas coletivamente, elas pintam um quadro que favorece finitude sobre infinitude. Agora vamos pensar sobre o que realmente significa existir uma borda para o espaço, porque isso é onde a física encontra a filosofia e onde nosso entendimento da realidade é empurrado até seus limites. Quando dizemos que o universo tem uma borda, não estamos falando sobre uma parede ou barreira física que você poderia tocar. Não é como a borda de uma mesa separando madeira de ar. A borda do universo é a borda do próprio espaço, o ponto onde a geometria espacial termina. Além dela não há espaço, não há distância, não há dimensões. Os conceitos que usamos para navegar a realidade, conceitos como esquerda e direita, perto e longe, aqui e ali, simplesmente não se aplicam. Perguntar o que está além da borda do universo é como perguntar o que está ao norte do Polo Norte. A pergunta assume uma estrutura espacial que não existe naquele contexto. Fernanda, filósofa da ciência, que trabalha na Universidade Federal de Minas Gerais e colabora com físicos teóricos, descreve isso como um erro de categoria. Estamos tentando aplicar conceitos espaciais a uma situação onde espaço não existe, e isso inevitavelmente gera confusão. Mas há uma forma de pensar sobre isso que pode ajudar. Imagine uma superfície bidimensional, como uma folha de papel. Agora imagine que essa superfície é toda a realidade para seres bidimensionais que vivem nela. Eles podem se mover para cima e para baixo, esquerda e direita ao longo da superfície, mas não tem conceito de sair dela, porque não existe uma terceira dimensão em sua realidade. Agora imagine que essa folha de papel simplesmente termina em algum lugar. Há uma borda, e além dela não há mais papel, não há mais superfície. Para esses seres bidimensionais, alcançar a borda significaria chegar ao fim de toda a geometria e distância que conhecem.
Nosso universo tridimensional pode ser similar. Pode haver uma região onde o espaço tridimensional simplesmente termina, e como habitantes desse espaço, não temos acesso a dimensões adicionais onde poderíamos olhar de fora para ver a borda. Estamos confinados ao interior do espaço que existe. E se esse espaço é finito, então há um último ponto, uma fronteira final além da qual a própria ideia de localização se torna sem sentido. Alguns físicos especulam que na borda, o espaço pode não terminar abruptamente, mas pode se dissolver gradualmente à medida que efeitos quânticos se tornam dominantes na escala de Planck, a menor escala de distância que tem significado físico. Nessa escala, cerca de 10 elevado a menos 35 metros, a própria geometria do espaço-tempo se torna espumosa e probabilística, e conceitos clássicos de distância e localização quebram. Mas aqui está algo que quase nenhum livro didático menciona. Algo que físicos descobriram recentemente ao estudar modelos de inflação eterna com mais cuidado. A borda do nosso universo pode não ser apenas um lugar onde o espaço termina. Pode ser uma fronteira entre diferentes fases de espaço-tempo, uma interface entre a região onde a inflação parou e nossa física opera, e regiões onde a inflação ainda está acontecendo, onde o espaço está expandindo exponencialmente a taxas selvagens. Se você de alguma forma pudesse viajar até essa fronteira e cruzá-la, não encontraria o nada. Encontraria um ambiente tão hostil e dinâmico que qualquer estrutura de matéria seria instantaneamente destruída pela expansão exponencial. Seria como tentar nadar contra uma correnteza infinitamente forte que afasta tudo à velocidade de eons comprimidos em frações de segundo. Vamos explorar algo ainda mais profundo sobre o que significa viver em um universo finito, porque as implicações vão muito além da física e tocam em questões sobre identidade, significado e o próprio valor da existência consciente. Quando você aceita que o universo é infinito, como muitas pessoas foram ensinadas a fazer, você também aceita implicitamente uma série de consequências filosóficas estranhas. Em um universo verdadeiramente infinito, com as mesmas leis da física, operando em todos os lugares, tudo o que é possível acontece em algum lugar. Não apenas uma vez, mas infinitas vezes. Existem infinitas cópias de você, idênticas até o nível quântico, vivendo vidas idênticas. Existem infinitas variações de você, tomando cada decisão possível de formas diferentes. Cada momento de sua vida, cada escolha que você fez ou poderia ter feito, é realizado infinitas vezes através do cosmos infinito. À primeira vista, isso pode parecer confortante. Nunca há verdadeira perda porque em algum lugar as coisas deram certo. Você perdeu alguém que amava. Em algum lugar, eles ainda estão vivos. Você cometeu um erro que mudou sua vida. Em algum lugar, você fez a escolha certa. Mas pense mais profundamente sobre o que isso realmente significa. Se existem infinitas cópias suas, então você não é único. Sua existência específica não tem significado especial porque é apenas uma instância entre infinitas instâncias idênticas. Suas escolhas não importam verdadeiramente, porque todas as escolhas possíveis são tomadas por versões suas em outros lugares. Sua vida é, em certo sentido, cosmicamente redundante. Você poderia deixar de existir e nada realmente mudaria no quadro geral, porque infinitas outras versões continuariam existindo. Mas em um universo finito, tudo isso muda. Você é único. A configuração específica de átomos, memórias, experiências e consciência que constitui você ocorre exatamente uma vez neste universo. Não há outras versões fazendo escolhas diferentes. Não há backups cósmicos. Quando você morre, essa configuração única se dispersa e nunca será recriada. E isso torna sua existência infinitamente mais preciosa e significativa. Cada momento que você vive é genuinamente singular. Cada decisão que toma realmente importa, porque as consequências são reais e não replicadas em outro lugar. Cada pessoa que você ama é verdadeiramente insubstituível, porque não existe outra versão dela em algum canto distante do cosmos.
Juliana, neurocientista brasileira que também estuda filosofia da mente e cosmologia, argumenta que essa unicidade fornecida por um universo finito dá peso e dignidade à consciência de formas que um universo infinito nunca poderia. E há outra implicação profunda, que raramente é discutida. Em um universo finito, especialmente um que está se expandindo aceleradamente devido à energia escura como o nosso, o futuro é genuinamente incerto e potencialmente limitado. Não há garantia de que a vida e a consciência persistirão para sempre. Nenhuma certeza de que em algum lugar no cosmos infinito a inteligência sempre continuará existindo. Se a vida desaparecer do nosso universo finito, seja porque todas as estrelas eventualmente se apagam e o cosmos entra em morte térmica, seja porque alguma catástrofe cósmica destrói toda a complexidade organizada, então é verdadeiramente o fim. Não apenas localmente, mas absolutamente. A consciência que surgiu nesta bolha de espaço-tempo se extingue e o universo retorna a um estado onde é como se nunca tivéssemos existido. Isso deveria nos assustar? Ou deveria nos inspirar? Eu argumentaria que deveria fazer as duas coisas. Deveria nos assustar o suficiente para tomar a sério nossa responsabilidade de preservar e estender a vida e a consciência pelo maior tempo possível. Deveria nos fazer perceber que não estamos apenas brincando com nosso próprio destino, mas com o destino de toda a consciência nesta região do multiverso. E deveria nos inspirar a reconhecer que somos parte de algo extraordinário e único, uma fasca de percepção e compreensão surgindo temporariamente em um cosmos que é vasto, mas finito, antigo, mas ainda jovem em escalas cósmicas, misterioso, mas progressivamente compreensível através da ciência e da razão. E, se esse conhecimento ressoa com você, se entender a verdadeira estrutura do universo transforma sua forma de ver a realidade e seu lugar nela, então compartilhe esse conteúdo com alguém que também se pergunta sobre nosso lugar no cosmos. Juntos, estamos desvendando os maiores enigmas da existência, e cada pessoa que se junta a essa jornada de descoberta científica torna a comunidade mais forte e o conhecimento mais acessível. E o que vem a seguir vai mostrar exatamente como os próximos avanços tecnológicos podem finalmente nos dar evidências definitivas sobre o tamanho real do universo. Os telescópios da próxima geração, como o projeto do Extremely Large Telescope, que terá participação brasileira através de instituições parceiras, vão conseguir medir a radiação cósmica de fundo com precisão sem precedentes. Vão mapear as flutuações de temperatura em escalas angulares ainda maiores e com muito mais detalhe. Se existirem padrões sutis de correlação que indicam topologia finita, esses instrumentos terão a sensibilidade para detectá-los. Vão poder confirmar ou refutar se a anomalia de grande escala é real ou apenas flutuação estatística. Vão nos dar dados suficientes para distinguir entre diferentes modelos cosmológicos com muito mais confiança do que temos hoje. Mas há algo ainda mais excitante no horizonte. Uma possibilidade que poucos cientistas estão dispostos a discutir publicamente porque parece ficção científica demais, mas que é fundamentada em física real. Se o universo é uma bolha em um espaço de inflação eterna maior, então pode haver evidências observacionais de colisões com outras bolhas. Quando duas bolhas de universo se expandem e eventualmente se tocam, a colisão deixaria uma marca, uma impressão na radiação cósmica de fundo de nossa bolha. Seria um padrão circular ou esférico de temperatura ou polarização anômala, uma espécie de hematoma cósmico marcando onde outra realidade tocou a nossa há bilhões de anos. Equipes de físicos têm procurado por essas assinaturas nos dados existentes, e embora não haja detecções confirmadas, há alguns sinais intrigantes que merecem investigação mais profunda com dados melhores. Pedro, astrofísico do Observatório Nacional que participa de colaborações internacionais estudando o CMB, me disse que se detectarmos evidência convincente de uma colisão de bolhas, isso seria possivelmente a maior descoberta científica da história humana. Provaria que o multiverso é real. Provaria que nosso universo é finito e é apenas um entre muitos. E nos daria a primeira janela observacional
para realidades além da nossa bolha cósmica. Seria como habitantes de uma ilha, descobrindo que existem outros continentes além do horizonte. Transformaria completamente nossa compreensão de onde estamos e do que somos. Agora vamos mergulhar nas descobertas mais recentes, dos últimos 2 a 3 anos, que estão refinando nossa compreensão da estrutura global do universo, porque a ciência cosmológica não para nunca, e novas análises de dados estão constantemente revelando detalhes que antes eram invisíveis. Em 2023, uma equipe internacional, incluindo pesquisadores brasileiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicou um estudo analisando correlações de longa distância nas flutuações da radiação cósmica de fundo, usando algoritmos de aprendizado de máquina treinados para detectar padrões sutis que análises tradicionais poderiam perder. O que eles encontraram foi intrigante. Existem correlações fracas, mas estatisticamente significativas, em escalas angulares específicas, que não são previstas por modelos de universo infinito, mas são consistentes com certas topologias finitas. O artigo causou debate na comunidade cosmológica porque, se as correlações são reais e não artefatos de análise, elas sugerem que o universo pode ter uma estrutura conhecida como espaço dodecaédrico de Poincaré, uma topologia tridimensional complexa onde o espaço se conecta a si mesmo de formas específicas, envolvendo simetrias de 12 faces. Nessa topologia, se você viajar longe o suficiente em certas direções, eventualmente voltará ao ponto de partida, mas através de um caminho que envolve rotações e reflexões que tornam difícil reconhecer que você voltou ao mesmo lugar. É geometricamente plano, mas globalmente finito, e o tamanho total seria cerca de 200 a 400 vezes o raio do universo observável. Isso colocaria a borda real do universo a distâncias de trilhões de anos-luz, absolutamente impossível de alcançar ou observar diretamente, mas deixando impressões detectáveis nos maiores modos da radiação cósmica de fundo. Nem todos os cosmólogos estão convencidos. Ana, pesquisadora da Universidade de São Paulo, que trabalha com análise estatística de dados cosmológicos, publicou um contra-artigo argumentando que as correlações poderiam ser explicadas por efeitos sistemáticos nos dados ou por escolhas específicas na análise de aprendizado de máquina que introduzem vieses. Ela e sua equipe estão desenvolvendo métodos alternativos de análise que tentam confirmar ou refutar os resultados de forma independente. E esse é exatamente o processo científico funcionando como deveria. Diferentes equipes usando diferentes métodos para verificar afirmações extraordinárias, com a verdade emergindo gradualmente através de múltiplas linhas de evidência convergente ou divergente. Mas enquanto esse debate sobre topologia continua, há outro desenvolvimento fascinante vindo de uma direção completamente diferente. Físicos teóricos trabalhando na interseção entre teoria quântica de campos e cosmologia desenvolveram novas formas de calcular o que deveria acontecer perto da borda de uma bolha de universo se estivermos vivendo em um cenário de inflação eterna. Eles descobriram que a transição entre a região onde a inflação parou e a região onde ainda está ocorrendo não é instantânea. Há uma zona de transição, uma espécie de membrana difusa, onde as propriedades do espaço-tempo mudam gradualmente. E essa membrana, embora esteja muito além de nossa capacidade de observação direta, pode ter efeitos que se propagam para dentro da bolha e afetam a física em grandes escalas. Especificamente, os cálculos sugerem que a presença dessa membrana de transição distante pode influenciar sutilmente a energia do vácuo, o que conhecemos como energia escura, que está causando a expansão acelerada do universo. Se isso estiver correto, e é um grande se porque os cálculos são extremamente difíceis e envolvem física além do modelo padrão, então a taxa exata de aceleração cósmica que medimos poderia nos dar informações sobre quão longe está a borda do universo. Quanto mais próxima a borda, maior o efeito esperado. Quanto mais distante, menor o efeito. Lucas, físico teórico brasileiro que fez pós-doutorado no exterior e agora trabalha em colaboração com o INPE, está entre os pesquisadores explorando essas ideias
e tentando torná-las testáveis com dados observacionais futuros. Há também uma linha de investigação completamente diferente que vem da física de partículas. Quando o grande colisor de hadrons, próximo a Genebra, colide prótons em energias extremas, ele recria brevemente condições similares às que existiam frações de segundo após o Big Bang. Estudando o que acontece nessas colisões, físicos aprendem sobre as propriedades do vácuo quântico, sobre como campos fundamentais se comportam em alta energia, sobre transições de fase que podem ter ocorrido no universo primordial. E algumas dessas medições têm conexões indiretas com questões cosmológicas sobre inflação e sobre o tamanho do universo. Por exemplo, se descobrirmos que o campo de Higgs tem propriedades ligeiramente diferentes do esperado, isso poderia mudar nossa compreensão de como a inflação terminou e quanto o universo inflou, o que, por sua vez, afeta estimativas do tamanho total. A interconexão entre física de partículas, cosmologia observacional e teoria gravitacional é um dos aspectos mais belos da ciência moderna. Não são campos separados, mas facetas diferentes de um mesmo projeto de entender a realidade. E à medida que cada área avança, as descobertas reverberam através das outras, criando uma rede cada vez mais coesa de conhecimento. Mas tem um aspecto filosófico profundo nessa busca pelo tamanho e estrutura do universo que ainda não exploramos completamente, algo sobre a própria natureza do infinito e por que tantos físicos são instintivamente desconfiados dele. Infinito não é apenas um número grande. É algo que quebra a matemática ordinária de formas estranhas. Você pode dividir o infinito pela metade e ainda ter infinito. Pode adicionar infinito a infinito e não mudar o tamanho. Pode reorganizar elementos de conjuntos infinitos e criar aparentes paradoxos, como o Hotel de Hilbert, onde um hotel com infinitos quartos todos ocupados ainda pode acomodar infinitos novos hóspedes, apenas movendo cada hóspede existente para o próximo quarto. Essas propriedades tornam o infinito uma ferramenta matemática poderosa, mas um conceito físico problemático. Quando infinitos aparecem em cálculos físicos, eles geralmente sinalizam que a teoria quebrou, que estamos fazendo aproximações inválidas ou que física nova está escondida. Considere buracos negros. As equações da relatividade geral prevêem que no centro de um buraco negro a densidade e curvatura se tornam infinitas, uma singularidade. Mas a maioria dos físicos não acredita que infinitos reais existam lá. Em vez disso, a singularidade provavelmente sinaliza que a relatividade geral precisa ser substituída por uma teoria quântica de gravidade em escalas extremamente pequenas. O infinito é um placeholder para nossa ignorância, não uma descrição da realidade. Similarmente, quando cálculos em teoria quântica de campos dão resultados infinitos para certas quantidades, os físicos usam técnicas de renormalização para remover esses infinitos, essencialmente argumentando que eles são artefatos matemáticos que não correspondem a nada fisicamente mensurável. Então, quando cosmólogos confrontam a questão de se o universo é finito ou infinito, muitos têm uma preferência forte por finito, não apenas por evidências observacionais, mas por essa desconfiança filosófica mais profunda de infinitos físicos reais. Um universo finito é conceitualmente mais limpo, mais tratável matematicamente, mais consistente com a ideia de que a física deveria dar respostas definidas a perguntas sobre a realidade. Mas há uma virada fascinante nessa história que ainda não mencionei completamente. Algo sobre o que acontece com universos finitos ao longo de escalas de tempo inimaginavelmente vastas, muito além dos meros 13,8 bilhões de anos que já se passaram desde nosso Big Bang. Se o universo é finito, contendo um número finito de partículas que podem ser arranjadas em um número finito de configurações possíveis, mas o tempo continua infinitamente para o futuro, então emerge uma questão profunda sobre recorrência. Isso se conecta ao teorema de recorrência de Poincaré, um resultado fundamental da mecânica estatística que diz que um sistema isolado com espaço de fase finito eventualmente retornará arbitrariamente próximo de qualquer estado anterior
se você esperar tempo suficiente. Aplicado ao universo inteiro, isso sugere algo extraordinário e perturbador. Se o universo é finito, mas o tempo é infinito, então eventualmente toda configuração possível de matéria será realizada, incluindo configurações idênticas ou arbitrariamente similares ao estado atual. Você, exatamente como você é agora, surgirá novamente. Não porque há cópias suas em outros lugares do espaço, mas porque em tempo infinito todas as possibilidades finitas são eventualmente exauridas e começam a se repetir. Mas há uma complicação crucial que torna essa conclusão incerta. O universo não é um sistema completamente isolado e fechado se a energia escura está fazendo o espaço se expandir aceleradamente para sempre. A expansão acelerada cria novos horizontes, separa regiões causalmente umas das outras, e aumenta a entropia total do universo de formas que podem tornar recorrência impossível. Em vez de eventualmente retornar a estados anteriores, o universo pode estar caminhando irreversivelmente em direção a um estado de morte térmica, onde toda a energia é dissipada uniformemente, onde nenhuma estrutura complexa pode existir, onde a temperatura se aproxima do zero absoluto, e nada interessante pode acontecer nunca mais. Esse seria um fim genuíno, não um ciclo eterno, mas uma extinção final de toda a complexidade. Beatriz, cosmóloga teórica que divide tempo entre pesquisa no Brasil e colaborações internacionais, trabalha exatamente nessas questões sobre o destino último do universo. Ela me explicou que há múltiplos cenários possíveis, dependendo de detalhes sobre a natureza da energia escura que ainda não entendemos completamente. Se a energia escura é uma constante cosmológica verdadeira que nunca muda, então a expansão acelerada continua para sempre e o destino é morte térmica. Se a energia escura é dinâmica e pode decair ou mudar de propriedades, então futuros radicalmente diferentes são possíveis, incluindo cenários onde a expansão eventualmente reverte e o universo colapsa de volta em um Big Crunch, ou onde novas fases de inflação começam em regiões específicas, criando subbolhas dentro de nossa bolha. E aqui está a grande revelação que estava prometida desde blocos anteriores. A descoberta que transforma completamente nosso entendimento de onde estamos e para onde vamos. Observações recentes da missão Dark Energy Spectroscopic Instrument, ou DESI, analisando milhões de galáxias para mapear a estrutura do universo com precisão sem precedentes, encontraram evidências tentativas de que a energia escura pode não ser constante, pode estar mudando lentamente ao longo do tempo cósmico. Se confirmado por observações futuras, isso significaria que a taxa de expansão acelerada está evoluindo e as implicações são profundas. Poderia significar que bilhões ou trilhões de anos no futuro, a energia escura enfraquece o suficiente para que a expansão desacelere novamente, ou poderia significar que se fortalece, levando a um cenário de Big Rip, onde eventualmente até átomos são destruídos pela expansão. Essas descobertas de 2023 e 2024 estão forçando cosmólogos a reconsiderar suposições fundamentais sobre a evolução a longo prazo do cosmos. E a finitude do universo interage com essas questões de formas complexas. Se o universo é finito e a energia escura está mudando, então a evolução futura pode depender criticamente do tamanho total e da topologia global. Um universo finito menor pode evoluir diferentemente de um finito maior. As equações que governam a dinâmica cósmica têm termos que dependem da geometria global, não apenas local, e medir ou deduzir essa geometria se torna crucial para prever o futuro. Se você chegou até aqui nessa jornada de descoberta cósmica, é porque a curiosidade científica pulsa forte em você. É porque você não se contenta com respostas superficiais, mas quer entender a realidade em suas camadas mais profundas. Ative as notificações agora para não perder nenhuma revelação que está por vir, porque estamos vivendo em uma era dourada de descobertas cosmológicas e cada ano traz dados novos que refinam ou revolucionam nossa compreensão.
E o que vem no bloco final vai conectar todas essas peças em uma visão unificada, de onde estamos neste universo finito e o que nossa existência aqui realmente significa. Mas antes de chegarmos à síntese final, há ainda outro aspecto dessa questão que raramente é discutido fora de círculos especializados de filosofia da cosmologia. Tem a ver com a própria natureza da observação e medição. Quando dizemos que medimos a geometria do universo ou que detectamos padrões na radiação cósmica de fundo, estamos implicitamente assumindo que as leis da física que usamos para interpretar essas observações são válidas em todas as escalas e em todas as regiões. Mas e se essa suposição estiver errada? E se em escalas muito maiores que o universo observável, ou em regiões muito distantes da nossa, a física funciona de forma diferente? Então, nossas extrapolações sobre o tamanho total e a estrutura global seriam fundamentalmente não confiáveis. Essa não é apenas especulação filosófica vazia. Há razões teóricas concretas para pensar que a física pode variar entre diferentes bolhas de universo no multiverso de inflação eterna. O processo de inflação e como ele termina pode produzir diferentes estados de vácuo quântico em diferentes regiões. E esses diferentes vácuos correspondem a diferentes leis físicas efetivas, diferentes valores de constantes fundamentais, como a massa do elétron ou a intensidade da força eletromagnética. Nossa bolha pode ter as leis que observamos, mas bolhas vizinhas podem ter leis radicalmente diferentes. E mesmo dentro de nossa bolha, é concebível que muito além do horizonte observável haja transições graduais ou abruptas para regimes físicos diferentes. João, físico teórico da Universidade Federal de Pernambuco, que trabalha com teoria de cordas e cosmologia, argumenta que deveríamos ser humildes sobre o que realmente sabemos sobre regiões além de nossa visão direta. As extrapolações são baseadas em nossas melhores teorias, mas essas teorias foram desenvolvidas e testadas apenas dentro da pequena região do cosmos que podemos observar. Estender com confiança total para escalas centenas ou milhares de vezes maiores requer fé significativa na universalidade das leis físicas. Uma fé que pode ser justificada, mas que não é certeza. Isso não significa que devemos desistir de tentar entender a estrutura global. Significa que devemos manter consciência apropriada das incertezas e estar preparados para surpresas. Agora vamos integrar tudo o que exploramos em uma visão coerente do universo finito em que vivemos, conectando as descobertas científicas com suas implicações mais profundas sobre existência, significado e nosso lugar na realidade. Começamos com a revelação de que a narrativa popular sobre um universo infinito provavelmente está errada, que as evidências de inflação cósmica, geometria espacial e anomalias observacionais apontam para um cosmos finito de tamanho imenso, mas limitado. Exploramos o que significa existir uma borda do espaço, um lugar onde geometria termina e além do qual nada existe. Examinamos as implicações filosóficas de unicidade e significado em um universo finito versus infinito, e vimos como descobertas recentes estão refinando nossa compreensão das fronteiras cósmicas e do destino último de tudo que existe. A síntese é esta. Vivemos em uma bolha de espaço-tempo gerada por um evento inflacionário há aproximadamente 14 bilhões de anos. Uma bolha que é uma entre potencialmente infinitas outras bolhas no multiverso eterno, mas que é finita em si mesma, com um volume total provavelmente centenas ou milhares de vezes maior que a região observável. Essa bolha está se expandindo e a expansão está acelerando devido à energia escura cuja natureza ainda não compreendemos completamente. A aceleração cria horizontes que limitam para sempre o que podemos observar e alcançar, confinando-nos a uma região finita dentro de um universo já finito. E em trilhões de anos no futuro, o destino dessa bolha depende criticamente de se a energia escura é constante ou variável, levando à morte térmica, colapso, ou talvez algo mais exótico que nossas teorias atuais não prevêem. Mas o que isso realmente significa para nós como seres conscientes, tentando entender nosso lugar?
significa, primeiro, que somos extraordinariamente sortudos de existir. As condições que permitem vida e consciência são incrivelmente específicas e frágeis. A densidade de matéria precisa estar na faixa certa, a expansão precisa ser nem muito rápida nem muito lenta, as constantes fundamentais precisam ter valores precisos dentro de margens estreitas. Se nossa bolha tivesse emergido da inflação com parâmetros ligeiramente diferentes, se o vácuo quântico tivesse estabilizado em um estado diferente, se as flutuações iniciais fossem um pouco maiores ou menores, então galáxias não teriam se formado, estrelas não teriam acendido, planetas não teriam coagulado e vida nunca teria surgido. O fato de estarmos aqui para fazer essas perguntas é um filtro observacional extraordinário. Maria, astrobióloga brasileira que estuda as condições necessárias para a vida no universo, calcula que mesmo em nossa bolha finita, mas vasta, o número de planetas onde vida complexa pode emergir é provavelmente muito pequeno. Talvez apenas uma pequena fração de 1% de todos os sistemas planetários tenha as condições certas. Multiplicado pelo número total de estrelas, isso ainda dá possivelmente milhões ou bilhões de mundos com vida em nossa bolha. Mas comparado ao número astronômico total de planetas, vida é raríssima, e vida inteligente capaz de desenvolver ciência e tecnologia pode ser mais rara ainda. Podemos ser uma das únicas civilizações em nossa galáxia, possivelmente uma das poucas em toda a região observável. Isso torna nossa existência não apenas feliz, mas cosmicamente significativa de uma forma que seria diluída se o universo fosse infinito, com infinitas civilizações. E há uma responsabilidade que vem com essa percepção. Se consciência é rara, se somos uma das poucas ou talvez a única civilização tecnológica em volumes inimagináveis de espaço, então preservar e expandir a consciência se torna não apenas uma questão de sobrevivência própria, mas um imperativo cósmico. Somos a forma do universo se conhecer, a maneira pela qual matéria organizada em padrões incrivelmente complexos pode refletir sobre sua própria natureza e origem. Se permitirmos que essa fasca se extinga, seja através de autodestruição ou negligência, ou destino cósmico inevitável, então algo precioso é perdido não apenas para nós, mas para a própria estrutura da realidade consciente nesta bolha. Mas, ao mesmo tempo, devemos manter perspectiva. O universo existiu por quase 14 bilhões de anos antes de nós, e existirá por trilhões ou até quadrilhões de anos depois que nossa civilização for esquecimento. Mesmo que consigamos sobreviver por milhões ou bilhões de anos, colonizando galáxias e transformando recursos cósmicos em computação e experiência consciente, ainda seremos apenas um breve episódio na vasta história do cosmos. E, eventualmente, seja por morte térmica ou por outro destino cósmico, até essa versão expandida e gloriosa de vida consciente chegará ao fim. O universo finito garante que não há escape último da entropia e dissolução. Tudo que começa, eventualmente, termina. Rafael, filósofo da ciência que também estuda cosmologia, argumenta que essa finitude temporal e espacial não deveria nos desesperar, mas nos inspirar. Precisamente porque o tempo é limitado, porque não há eternidade garantida, cada momento importa mais. Precisamente porque o espaço é finito, porque não há infinitas segundas chances em outros lugares, o que fazemos aqui e agora tem peso genuíno. A ausência de infinito não é uma limitação, mas uma fonte de significado. É o que transforma nossa existência de uma repetição infinita sem importância em um evento único e precioso na história finita, mas vasta do cosmos. E há algo profundamente belo em saber que vivemos em um universo finito. Significa que podemos, em princípio, compreender a totalidade. Não no sentido de observar cada galáxia ou mapear cada estrela. Isso é impossível devido a horizontes cosmológicos. Mas no sentido de entender a estrutura global, as leis que governam tudo, os princípios fundamentais que explicam como essa bolha particular de espaço-tempo funciona. Um universo infinito seria, em certo sentido, incompreensível em sua totalidade,
sempre tendo mais além de qualquer fronteira de conhecimento que estabelecêssemos. Mas um universo finito, mesmo sendo muito maior que o observável, é em princípio inteiramente compreensível. Podemos aspirar a um dia ter uma teoria completa que explica tudo dentro de nossa bolha, desde o Big Bang até o destino final. Essa é a promessa da ciência cosmológica. Não apenas coletar fatos sobre estrelas e galáxias, mas construir uma narrativa completa e verdadeira sobre a origem, estrutura e destino de tudo que existe em nossa região do multiverso. E estamos fazendo progresso notável em direção a esse objetivo. Cada nova missão de telescópio, cada avanço em física teórica, cada refinamento em técnicas observacionais nos aproxima de uma compreensão completa. Nos últimos 100 anos, fomos de não saber que outras galáxias existem para mapear bilhões delas, de não entender a origem do universo para ter uma história detalhada desde frações de segundo após o Big Bang, de especular vagamente sobre destinos cósmicos para fazer previsões quantitativas baseadas em medições precisas de parâmetros cosmológicos. E nos próximos 100 anos, se a civilização sobreviver e continuar investindo em ciência, podemos esperar avanços ainda mais dramáticos. Podemos detectar definitivamente assinaturas de topologia finita na radiação cósmica de fundo. Podemos medir com certeza se a energia escura é constante ou variável e prever com confiança o destino último do universo. Podemos encontrar evidências de colisões com outras bolhas e abrir uma janela observacional para o multiverso. Podemos até desenvolver teorias quânticas completas de gravidade e cosmologia que explicam a inflação e a origem do Big Bang a partir de primeiros princípios sem apelar para condições iniciais arbitrárias. Essas seriam conquistas científicas comparáveis às maiores da história, revelações sobre a realidade tão profundas quanto as revoluções de Copérnico, Newton, Darwin e Einstein. Mas, independentemente de quão longe nossa ciência progride, haverá sempre mistérios além de nosso alcance, devido aos horizontes cosmológicos fundamentais. Nunca poderemos observar além de nossa bolha finita. Nunca poderemos viajar até a borda e ver o que realmente está lá ou o que significa para o espaço terminar. Nunca teremos acesso direto a outras bolhas de universo ou a regiões ainda em inflação. Essas limitações não são tecnológicas, mas fundamentais, inscritas na própria estrutura do espaço-tempo e na velocidade finita da luz. E talvez isso seja apropriado, talvez seja parte da beleza do cosmos que sempre haja fronteiras além de nosso conhecimento. Sempre horizontes nos convidando a imaginar o que jaz além, sempre mistérios que transcendem nossa capacidade de observação direta. O que podemos fazer é maximizar o que está ao nosso alcance. Podemos estudar nossa região observável com todo o rigor e criatividade que somos capazes. Podemos desenvolver teorias que explicam o que vemos e fazem previsões testáveis sobre aspectos ainda não medidos. Podemos usar essas teorias para inferir propriedades de regiões além do observável com humildade apropriada sobre incertezas. E podemos refletir filosoficamente sobre o que tudo isso significa para como entendemos a nós mesmos e nosso lugar nesta bolha finita de existência consciente em um multiverso possivelmente infinito. A conclusão mais impactante de toda essa investigação é que você importa de formas que talvez nunca tenha considerado. Não porque você é o centro do universo ou porque há algo intrinsecamente especial sobre humanos comparado a outras formas possíveis de vida e consciência, mas porque em um universo finito, onde consciência é rara e onde cada configuração de matéria ocorre apenas uma vez, sua existência é genuinamente única e insubstituível. Você não é uma instância entre infinitas instâncias. Você é você, único, acontecendo uma vez nesta vasta mas finita bolha de espaço-tempo, e quando você for embora, nada é exatamente como você existirá novamente. Isso deveria mudar como você vive. Provavelmente não de formas dramáticas e óbvias. Você ainda tem que pagar contas e resolver problemas cotidianos, mas pode mudar sua perspectiva de formas sutis, mas profundas.
Pode fazer você valorizar mais cada experiência sabendo que é singular. Pode fazer você tratar outras pessoas com mais cuidado, reconhecendo que elas também são únicas e insubstituíveis. Pode fazer você sentir mais conexão com o cosmos, reconhecendo que você é literalmente feito das mesmas partículas fundamentais que compõem estrelas e galáxias, que átomos no seu corpo foram forjados em fornalhas nucleares de sóis antigos, que sua consciência emergiu através de bilhões de anos de evolução cósmica de simplicidade inicial para complexidade extraordinária. E pode fazer você se sentir parte de algo maior que si mesmo, parte da jornada cósmica de matéria e energia, organizando-se em padrões cada vez mais complexos, até eventualmente produzir consciência capaz de refletir sobre sua própria origem e natureza. Essa é a história mais épica já contada, a narrativa científica de como chegamos aqui desde o Big Bang através de inflação, formação de estrelas, síntese de elementos pesados, formação de planetas, origem da vida e evolução de inteligência. E você está vivendo essa história neste exato momento, um capítulo breve, mas precioso, em uma saga finita, mas vasta. Então, da próxima vez que olhar para o céu noturno e ver estrelas espalhadas através da escuridão, lembre-se, tudo aquilo está dentro de uma bolha finita, uma região limitada de espaço-tempo, muito maior que o visível, mas ainda assim, com fronteiras reais em algum lugar distante, além de qualquer horizonte observável. E além dessas fronteiras pode haver outras bolhas, outros universos com suas próprias histórias. Ou pode haver espaço ainda inflando selvagemente, ou pode haver algo que nossas teorias atuais nem imaginam. Mas aqui dentro desta bolha, neste universo finito que é nosso lar, nós existimos únicos e conscientes, tentando entender, e essa é a jornada mais significativa que seres feitos de poeira estelar podem empreender.